algumas questões que eu queria falar de início, né? Primeiro, esse agradecimento pela oportunidade de falar, pela oportunidade de ter visto as apresentações ontem, e vou fazer alguns comentários sobre o que eu vi ontem, que permitem a gente trabalhar o tema da palestra que foi proposto aqui, que é educação ambiental, teoria e prática. Teoria e prática de educação ambiental. E eu complementei teoria e prática só se viabiliza se nós pensarmos educação ambiental da pedagogia às políticas públicas. Não há como, no meu ponto de vista, essa vai ser a minha tese aqui hoje. Nós vamos girar um pouco em torno disso, mas eu vou sempre voltar a isso. Não há como fazer educação ambiental de qualidade, com profundidade, se nós não conectarmos essas duas pontas. Pedagogia e política pública. E entre essas duas pontas tem muita coisa para ser feita e muita coisa que vocês estão fazendo, né? Então, debatermos teoria e prática da educação ambiental significa olharmos para a nossa própria prática. O que nós temos feito? O que está sendo feito no estado do Pará? O que está sendo feito no Brasil? Como é que isso repercute no dia a dia de sala de aula, no dia a dia desses grupos, né? O grupo teatral, o grupo Oikos, que ontem também apresentou durante todo o dia, durante toda a tarde, as atividades que está realizando. Como é que isso está conectado com a nossa prática cotidiana? Como é que isso permite a elaboração de teorias sobre educação ambiental? Então, eu quero começar falando sobre as sequências didáticas. Ontem eu tive a oportunidade de ver algumas, mas por essas algumas que eu vi, eu elaborei 8 critérios para tentar entender a efetividade educadora ambientalista dessas sequências didáticas. Os critérios que eu coloquei, que foram critérios elaborados ontem, pode ser que não sejam pertinentes, a gente pode discuti-los e falar, não, isso não vale, é melhor tal coisa, porque qual é a intencionalidade educadora ambientalista desse projeto? O que ele quer em Canaã dos Carajás? Onde nós queremos chegar com esse projeto? Onde cada um dos atores, dos parceiros envolvidos na formulação, na elaboração desse projeto quer chegar? Eu depreendi 8 dimensões onde esse projeto quer chegar. Eu falo rapidamente e depois a gente pode fazer alguns comentários sobre eles. O primeiro deles me pareceu que é propiciar o aprimoramento da capacidade de planejamento para e na escola. Normalmente, eu fui professor substituto, muitos anos na rede de ensino de São Paulo, e eu chegava para dar aula, e dava o que eu queria. Eu dava aula de biologia, chegava para dar aula e falava, bom, eu gosto mais do Darwin, das questões que ele fala, e fazia, e pouco me importava como é que estava o programa, como é que não estava. E me parece que as sequências didáticas propiciam a contextualização. Qualquer professor que chegue em qualquer momento na escola, ele tem condições de dialogar com a coordenação da escola, com a direção da escola, com a coordenação pedagógica do município, e visualizar em que ponto que está, que atividade pode ser desenvolvida, tem um subsídio para desenvolver a atividade a partir de uma sequência didática planejada, entre um grupo de pessoas que previamente olhou para aquela situação. O segundo ponto é de trabalharmos todos os conteúdos tradicionais previstos naquela área. Será que as sequências didáticas estão propiciando trabalhar todos os conteúdos tradicionais previstos naquela área? Ontem até estava lembrando com o professor Scarlato de uma época na história da educação em que o professor Dermeval Saviani, logo após a ditadura militar, onde alguns educadores começaram a falar de forma mais incisiva sobre a importância da educação, e o professor Dermeval Saviani fez escola, trazendo a questão da importância do conteúdo, porque nós, na esquerda, na reflexão crítica sobre a educação, acabamos jogando um pouco fora a importância do conteúdo para trabalhar a importância da formação da cidadania, da criticidade, etc. Então, como é que as sequências didáticas estão trabalhando o conteúdo, estão dando conta, não estão? O terceiro critério, que me pareceu pertinente, é se a sequência didática propicia uma forma mais prazerosa de estudar. Se ela
propicia uma maior interatividade, propicia o aprendizado e não só o ensino na sala de aula, na escola. O quarto, que me pareceu pertinente, é em que medida a sequência didática estimula, propicia a cidadania, fomenta o processo cidadão, né? A formação de cidadãs e cidadãos capazes de atuar pela Amazônia, pelo meio ambiente, pela vida, pela melhoria de qualidade de vida de cada cidadã, de cada cidadão, não só de Canaã dos Carajás, mas do planeta Terra. O quinto ponto é o da criticidade, que está muito associado a esse da cidadania. Formamos cidadãs e cidadãos mais críticos, formamos jovens estudantes capazes de compreender as causas e consequências da degradação socioambiental, capazes de conectar a utopia, o sonho que a gente segreda em casa com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, os nossos sonhos de um mundo melhor, de um futuro melhor para cada um de nós, com a situação objetiva onde a gente vive, visualizando que passos precisam ser dados para superar os problemas na direção da concretização dos nossos sonhos, né? O sexto passo, o sexto elemento para fazer uma análise crítica das sequências que eu visualizei é em que medida essas sequências facilitam, permitem a gente avançar no monitoramento e a avaliação do aprendizado ocorrido. As sequências contribuem para isso? A gente consegue olhar com mais profundidade sobre a efetividade do processo desenvolvido? Não se o aluno merece ser aprovado ou reprovado, né? Isso também é importante. Mas em que medida o trabalho realizado foi efetivo, propiciou a caminharmos na direção dos objetivos? O sétimo ponto, a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente está mais presente na escola ou não está? Em que medida as sequências facilitaram a permanência, a presença da questão ambiental? E o oitavo, formamos educadores ambientais? Formamos pessoas educadas ambientalmente? Em que medida a existência das sequências dentro da escola nos propiciou a emergência da educação ambiental? E emergência da educação ambiental não é gente que ouviu falar de educação ambiental, não é atividade de educação ambiental, mas é pessoas que educam e se educam cotidianamente para a questão ambiental ou na questão ambiental. Então, olhando para esses 8 pontos, eu acho que 4 inequivocamente são fortes nesse trabalho. A questão do monitoramento e avaliação, me parece que ela avança, dá muito mais condições de monitorarmos e avaliarmos. A questão da forma mais prazerosa de estudo é inequívoco, né? No olhar, no sorriso, no relato entusiasmado que professoras e professores fizeram, que as coordenadoras e coordenadores fizeram, né? A gente percebe que há um processo denso, há um processo intenso de aprendizado e de prazer. Eu não conheci os estudantes na sala de aula, mas pelo grupo Oikos, por exemplo, eu conversei com um jovem participante do grupo Oikos e vou sentindo isso extravasar, né, da postura desses jovens. Então, tenho bastante convicção que está avançando nesse indicador, né? A questão do planejamento para a escola é inequívoco, né? O fato de se fazer essa sequência possibilita que os 120, cento e tantos professores de Canaã dos Carajás estejam se apropriando do planejamento da escola, estejam visualizando o que outros colegas fazem, né? E encontros como esse são muito positivos, porque há uma troca, há uma visualização dos vários trabalhos aí realizados. A questão da cidadania e da criticidade dos estudantes não tem elemento para estar avaliando. Eu vi vários cartazes aqui, vários posters, né, que permitem um indicador nesse sentido, né, de que está se trabalhando a perspectiva cidadã, a perspectiva da criticidade, né? Um texto de ensino religioso, que foi 2, né? O texto do Fernando Pessoa e depois a questão do Guerreiros do Arco-Íris, né? O texto, são bons demonstrativos de um estímulo, um insumo para que haja esse envolvimento, esse engajamento cidadão
dos jovens. Essa apresentação teatral aqui não é trivial, não é em qualquer lugar que surge. Já vi muita apresentação teatral de grupos escolares. Em geral, eles se limitam à questão mais simples do lixo. Né? Separa o lixo, põe lixo, até empresas que montam grupos de teatro, as crianças vão e se limitam à questão do separe corretamente. Né? E esse grupo faz conexões mais profundas sobre a questão do lixo, a questão da postura do ser humano. Né? Traz, num dado momento, eu até achei de forma crítica, né? A culpa é nossa. Né? A culpa pela poluição é nossa, humanidade. Não, peraí, cara pálida. Nossa quem? Né? Vamos diferenciar as responsabilidades. Né? A humanidade tem uma responsabilidade global sobre os impactos que estão sendo causados no ambiente, mas as responsabilidades são diferenciadas e têm que ser assumidas de forma diferenciada, por todos, mas cada um na exata medida que contribuiu para esse processo, ou que está contribuindo nesse momento da existência humana. Né? Mas o grupo teatral faz conexões muito importantes e permite, e eu imagino que após essas apresentações teatrais, ele permita o debate, o diálogo, onde a gente possa discutir responsabilidades diferenciadas, onde a gente possa discutir essa questão do temor que as mudanças climáticas, que o aquecimento global, que a mídia tem disseminado pela sociedade humana e que está levando, eu não sei, eu não tenho dados ainda, mas eu acho que vai levar, inclusive, a suicídios. Né? Tem um autor chamado Anthony Giddens, que fala sobre a questão ecológica, sobre a crise ambiental que a gente vive hoje. Um dos principais sintomas da crise ambiental é o medo. O medo que a gente vive hoje, existencial, está muito relacionado a essa crise ambiental. Nós vivemos numa sociedade complexa. Né? Tem gente que fala uma sociedade perita, uma sociedade caixa preta, né? Onde quase tudo que a gente consome, nós não sabemos de onde veio. Eu bebo essa água aqui e fico falando, bom, mas de onde veio essa água? Será que veio de uma fonte poluída, com mercúrio, com coliformes fecais, ou não? A gente espera que não. Mas é esperança. É esperança. Né? E esse autor, o Anthony Giddens, ele fala assim que a sociedade complexa, a sociedade de sistemas peritos, sociedade caixa preta, ela necessita de uma característica muito forte, que é confiança. Sem confiança, a gente não vive em sociedades complexas. Então, a gente confia no pedreiro que construiu esse prédio aqui. Porque, se não confiarmos, o prédio pode cair na nossa cabeça. A gente confia no administrador que comprou o ferro para as colunas. Porque se ele quis ganhar uma graninha, em vez de comprar um ferro de X polegada, ele comprou menor e o prédio pode cair. Então, viver em sociedade, andar num avião, num carro, você tem que confiar na humanidade, né? Confiar no cara que fez o freio do carro. E é toda uma cadeia de conexões que faz com que a gente tenha que confiar em muita gente. E esse autor diz assim, ao mesmo tempo, a sociedade complexa, a sociedade dos sistemas peritos, dá um monte de elementos para a gente não confiar nela. Né? Então, antigamente a gente ia num médico de família, tudo confiável. Ele falava, hoje a gente vai no segundo, num terceiro. Vai no mecânico, ele dá o parecer dele, tudo, mas será que o cara não está me enganando, querendo ganhar uma graninha a mais? Tudo? E aí você vai no segundo, vai no terceiro, etc. Então, ele fala, o paradoxo dessa sociedade é que, ao mesmo tempo que ela exige que a gente confie para viver em sociedade complexa, ao contrário de uma moça, saiu um livro que chamava assim, Comer, Perigo de Morte. E conta a história de uma moça que morreu de inanição. De tanta informação que ela recebia sobre agrotóxico, sobre coisa que fazia mal, então isso eu não posso, essa água aqui eu não vou tomar porque pode ser que esteja poluída. Ela foi ficando parada, ela parou de comer, e morreu de inanição. É um exemplo extremo. Mas, mal ou bem, a gente no dia a dia fica pensando, epa, será que é orgânico? Eu vi a oficina do grupo de alimentação saudável ontem, a quantidade de informações que o grupo trazia, né, sobre as questões relacionadas ao alimento. Se pega alguém mais crítico, assim, que
leva a rigor aquela questão, a pessoa vai parando de comer. Ela vai falando, onde é que eu vou procurar isso, onde é que eu vou procurar aquilo, né? Eu estive no Rio Grande do Sul recentemente e falei para eles de uma história que me ocorreu na Europa, na Galícia, quando os jornalistas vieram me entrevistar sobre por que a gente estava acabando com a Amazônia. Por que vocês estão acabando com a Amazônia, vocês brasileiros, não sei o quê. E eu falei para eles, olha, na realidade a Amazônia está sendo destruída para alimentar os carnívoros da Europa. Ficaram, no dia seguinte, saiu na manchete do jornal, carnívoros europeus destroem a Amazônia, né? Eu acho, a despeito da caricatura, que é isso, né, ela tem um fundo de verdade forte. Né? E foi falado aqui no grupo de alimentação saudável, né, que os nossos hábitos alimentares são responsáveis pelo tipo de produção agrícola que existe no planeta. Né? Quanto mais carnívoros, a Índia e a China, que são países que quase não consumiam carne, estão ampliando aceleradamente o consumo de carne lá. E isso vai rebater aqui, porque a gente precisa produzir soja, a gente precisa produzir pasto para alimentar frango, boi, porco. Né? Como é que se alimenta tudo isso? O espaço de terra para alimentar um vegetariano é muito menor do que o espaço de terra para se alimentar um carnívoro na cadeia. Né? Porque você tem que plantar a soja, o pasto para alimentar o boi, para alimentar o humano. Né? Se todos nós fôssemos vegetarianos... Eu fui falar isso no Rio Grande do Sul, né? Quase que eu apanhei lá. As pessoas acham um absurdo, né, essa questão de não comer carne. Não estou fazendo proselitismo contra os carnívoros, proselitismo pelo vegetarianismo. Até porque tem um açougueiro em Brasília que eu adoro, né, um vendedor de carne, né, que é um açougue cultural. Esse açougueiro ele fez uma biblioteca dentro do açougue. E as pessoas, quando vão comprar carne, podem pegar livro emprestado e nem paga por isso, não precisa nem carteirinha, nada. Pega o livro, devolve quando quer. E ele expandiu a atuação dele. Agora, em todo ponto de ônibus, em Brasília, tem uma prateleira de livros, onde o usuário do transporte público pode pegar o livro e ir lendo, quando ele quiser, ele devolve na prateleira. E é um dos menores índices de não devolução. Ele tem uma ação cultural extremamente positiva. E é um açougueiro. Então, se eu fosse reduzir o mundo, né, a quem come carne, quem não come carne, é bom, quem não come, eu já estaria por aí equivocado. Ontem, em alguns trabalhos que foram feitos, aqui na fala da mesa de abertura, a secretária de Meio Ambiente, algumas pessoas trouxeram de forma muito pertinente a questão de não redução. Né? O Edgar Morin tem um livro chamado Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, se não me engano, onde ele fala, uma das coisas fortes que ele fala sobre a complexidade que fundamenta o conhecimento ecológico, o ideário ambientalista, é esse conhecimento não reducionista. Né? Uma pessoa, porque é boa, ela não é boa em tudo. Uma pessoa, porque é ruim, não é ruim em tudo. Né? Tem aquela musiquinha da bailarina, né? Que tem ramela, que tem calcinha furada, que tem... Então, ela é uma bailarina, ela é maravilhosa, né? A gente vê alguns ídolos nossos e acha que ele não põe o dedo no nariz, ele não faz nada meio inconveniente, né? Então, eu desandei a falar aqui, já estou me perdendo. Mas o que eu queria trazer para vocês, em termos de elementos para analisar as sequências colocadas, as sequências didáticas, são esses 8 parâmetros. E me parece que esses 8 parâmetros nos permitem discutir sobre eles. Não são absolutos, a gente pode modificar parâmetro, e eles não têm um julgamento único. É importante que vocês, ao fazerem o monitoramento, a avaliação dessa prática, se debrucem sobre eles, pensem em que medida a gente fomenta a cidadania, em que medida a gente fomenta a participação, em que medida nós formamos educadores ambientais, pessoas educadas ambientalmente. Mas, como eu dizia inicialmente, não basta que a gente analise isso dentro da escola. Nós precisamos analisar isso para fora da escola. E aí, o 8º parâmetro que eu coloco, de educação ambiental, precisa ser decomposto. O que é educação ambiental? Como é que a gente faz educação ambiental a partir das sequências didáticas? O que está sendo feito? É educação ambiental? E aí eu listei 10 pontos que me parecem que precisam ser desmistificados no campo da educação ambiental.
10 pontos que são tratados como obviedades e que muitas vezes nos levam a uma simplificação que não permite compreender direito se o que nós estamos fazendo é educação ambiental ou não. Então, precisa ser discutido, precisa ser debatido. A primeira obviedade é que a educação ambiental tem que ser feita com criança. Porque adulto não tem mais jeito. Pau que nasce torto, morre torto, né? Como o pessoal fala. Adulto já é degradador, já é poluidor, você não vai conseguir educar. Então, tem que educar a criança. Eu acho que essa é uma simplificação das mais deletérias, das mais ruins para a educação ambiental. Porque quem educa a criança são os adultos. Se nós não educarmos os adultos, não tem criança educada. Não basta educar o adulto professor também. Não basta jogar para a criança e para a escola toda a responsabilidade pela construção de um novo planeta. Ela tem que ser compartilhada. A Belzinha falou isso ontem aqui na fala dela de uma forma muito pertinente, né? A importância de nós entendermos que a educação ambiental das crianças passa pela educação ambiental dos adultos. E esses adultos não são só a comunidade escolar, os adultos da comunidade escolar. São os adultos de todo o município, de toda a cidade, de todo o planeta. Como é que a gente faz isso? Primeiro, nos distanciando dessa obviedade que educação ambiental é com criança. É com criança também, mas não só com criança. A segunda obviedade, que já está embutida nessa, é que educação ambiental é obrigação da escola. É da escola também. Mas não se faz educação ambiental só com a escola. Precisa ser feita com todas as estruturas e espaços educadores da sociedade. É uma sacanagem, né, desculpem a palavra, com o professor, com a escola, querer jogar nas costas deles toda essa responsabilidade. A criança precisa e pode ter acesso a outras instâncias educadoras que conspiram junto com a escola pela educação de profundidade, pela educação continuada, permanente, articulada, etc. E, para isso, nós precisamos avançar naquilo que eu chamo de política pública. E eu vou discutir um pouco isso depois. A terceira obviedade é que educação ambiental é uma disciplina. Vocês já deram demonstrações aqui que vocês não limitam a educação ambiental ao campo da disciplina, mas ainda, eu sempre fiquei brabo quando a discussão se limita a isso, porque acaba virando o ien, né, de sempre. Tem que ser, não tem que ser, não sei o quê. A Índia, que é um país de 1 bilhão de habitantes, acaba de aprovar a educação ambiental como disciplina. E aí a gente ficou assustado. Nós tivemos agora no Tbilisi mais 30, né, o congresso a cada 10 anos, 77, em Tbilisi teve um evento mundial, ontem a Belzinha falou, né, sobre esse evento mundial de educação ambiental, que é referência para a história da educação ambiental, e a cada 10 anos tem um, né, avaliando. E agora, o ano passado, final do ano passado, teve um na Índia, onde as pessoas discutiam, né, a década da educação para o desenvolvimento sustentável, que as Nações Unidas convocaram, o estado da arte, e a bomba que estourou lá é que, a despeito de todo o campo teórico da educação ambiental dizer que não deve ser uma disciplina, um país da importância da Índia aprova a criação da disciplina. Aprova porque 40 anos se passaram e a gente ainda continua uma humanidade deseducada ambientalmente. E aí, a reação mais imediata dos políticos e da opinião pública em geral precisa ser feita alguma coisa, e alguma coisa aparente, rápida, fácil. Cria disciplina, né? Então, mesmo os educadores ambientais indianos sendo contrário, a sociedade, né, a gente pode dizer isso, o parlamento indiano acabou aprovando a criação da disciplina. Então, não está descartada essa discussão. Hoje, em termos de planeta, ela ainda está presente porque nós não conseguimos efetivar a alternativa de uma educação ambiental transversal, interdisciplinar, tem gente que fala em transdisciplinar, e isso a gente precisa qualificar, aprimorar. E a experiência que vocês estão realizando aqui, de sequências didáticas, é uma experiência importantíssima nesse sentido. É importantíssima no sentido de colocar subsídios sobre a possibilidade de fazer diferente da disciplina. A quarta obviedade, mas na Conferência Nacional de Educação Básica, em Brasília, o ano passado, ou início desse ano, no início desse ano, entrou esse tema em discussão. E
a gente fez uma fala, né, anterior aos debates em plenária, de votação, tudo, e eu pedi que as pessoas que eram favoráveis à educação ambiental como uma disciplina levantassem as mãos. Era a maioria. Aí nós fizemos o debate, a mesa, debatemos, colocamos todos os argumentos e aprovou ali na plenária a posição de que não deveria ser uma disciplina. Mas vocês veem que mesmo no campo educacional, entre professores, entre representantes de todo o Brasil, ainda é majoritária essa percepção do senso comum de que a disciplina pode resolver o problema da educação ambiental. Bom, a outra obviedade é a educação ambiental em datas comemorativas e campanhas, né? E vocês aqui estão dando uma demonstração que não, né? Que ela pode e deve acontecer sempre. Agora, como ela faz isso e como ela dialoga com data comemorativa e campanha, que pode ter um papel positivo nessas coisas, é parte do debate que tem que ser realizado e que joga para uma questão que eu quero levantar para vocês, que é projeto político-pedagógico de escola. Em que medida as sequências didáticas estão dialogando com o projeto político-pedagógico de cada escola. A sexta obviedade é que a educação ambiental é local. Né? E em contraposição, alguns dizem, não tem como fazer educação ambiental local, ela é planetária. Nós temos que discutir o aquecimento global. O aquecimento global está mais dentro de casa do que a sanga, o riozinho, o igarapé do fundo da minha escola. E vamos discutir o Nilo e não o Amazonas. Vamos discutir o Tietê e não o córrego que passa aqui perto da nossa aldeia, da nossa residência, da nossa casa. Me parece que é um falso dilema. A gente precisa visualizar a ação local em função das questões planetárias e vice-versa. Nós precisamos contextualizar o debate planetário a partir da ação local. Quem sabe um dia nós teremos um Bush e outros 200 chefes da Estado-nação fazendo acordo entre os Estados-nação pautados no debate que emergiu na nossa escola, na Escola Tancredo Neves ou em qualquer outra escola. Quem sabe nós consigamos fazer essa história de Agenda 21, Agenda 21 global, 2012, agora nós vamos ter a Rio Mais 20, aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe, em 2012, nós consigamos que a Agenda 21 global seja revista a partir das Agendas 21 na escola, das Agendas 21 nos municípios, que haja uma conectividade, uma organicidade entre o que nós debatemos em casa, sonhamos na nossa aldeia, e o que é debatido nessa aldeia planetária chamada Terra. Né? É viável, é possível. O Dalmo Dallari, um professor da área de Direito da USP, ele fala assim, hoje nós temos oportunidade como nunca de avançar na democracia participativa. Antigamente, né, o Norberto Bobbio, um teórico aí, que fala assim, esses democratas participativos são malucos, porque imagina que a gente vai juntar numa praça pública todo mundo para decidir. Aqui em Canaã dos Carajás, juntar 13 mil pessoas na praça pública para decidir se vai fazer uma escola, porque o dinheiro é de todos nós. Né? Ao invés da gente assinar um cheque em branco a cada 4 anos para o menos ruim dos candidatos, ir lá nos representar e dizer que está fazendo tudo o que a gente quer, e a gente nem sabe direito o que ele quer. Não, a gente pode interagir mais com a tomada de decisão, mas não dá para ser em praça pública, porque senão a gente ia viver em Assembleia Geral Permanente, né? Para discutir tudo do município. Então, o que o Dalmo Dallari propõe é que, com o avanço dos meios de comunicação, a gente possa participar mais das tomadas de decisão mais importantes do município, do Estado, do país, do planeta. Como fazer isso? Utilizando, da mesma forma que a gente utiliza a casa lotérica para ir votar em qual time vai ganhar, perder, empatar, e a gente coloca, toda semana a gente pode ir votar. Né? Nós votamos em qual... A gente pode, uma vez por semestre, ir para a escola, ou mesmo para a casa lotérica, e votar nas questões que são importantes para o município. Né? Como é que vai ser utilizado o recurso? Para asfaltar a rua ou para construir escola? Para a saúde ou para a segurança? Então, e como é que a gente se instrui? Porque democracia também não é só votar. Não é só votar a cada 4 anos um candidato, mas também não é só votar no que eu acho melhor. Eu preciso me informar, eu preciso ter elementos para tomar decisão. E como é que eu faço isso? As TVs comunitárias, as rádios comunitárias, elas precisam e devem, e isso é uma reivindicação básica da educação ambiental, desde a Rio 92, a democratização dos meios de comunicação. Nós precisamos ser
educomunicadores. A gente precisa comunicar o que pensamos e ouvir o que a nossa comunidade pensa. Eu tive em Belterra, próximo de Santarém, e vi uma experiência maravilhosa de rádio participativa, de educomunicação, como a gente chama, onde a produção da informação partia de cada escola e a comunicação daquela produção ia para cada escola. A professora ligava, junto com os estudantes, à rádio, num determinado horário, e ouvia o que estava sendo transmitido a partir de entrevistas feitas na escola dela ou em outras escolas da região, na comunidade dela ou em outras comunidades da região. Então, há facilidade hoje com a tecnologia de nós recebermos e passarmos opiniões sobre um determinado assunto e de nós votarmos, aí sabermos qual é a opinião da maioria sobre um assunto ou outro assunto. Então, estou me perdendo num exemplo aqui, mas o que eu quero dizer é que educação ambiental é local e é planetária. E a gente pode e temos cada vez mais condições tecnológicas para trabalhar na democratização da nossa participação no planeta, quiçá no nosso município, na nossa região. Bom, outra obviedade é que educação ambiental é da área de biológicas, né, ou geográfica, né? Biólogos e geógrafos disputam a primazia em termos de fazer educação ambiental, de ser os gestores do campo da educação ambiental. Isso é outra bobagem, né? Educação ambiental, ontem eu ouvi professores de educação física relatando uma experiência super interessante de brincadeira em sala de aula, brincadeira com as crianças, né? E aí uma pessoa do grupo falou assim: bom, mas então o que a gente depreende do teu relato de experiência é que o importante é sair da sala de aula, né? Porque isso revigora o prazer, a vontade de participar das crianças. Eu acho que é também, mas pode não ser só saindo da sala, pode ser dentro da sala de aula. O importante é a interatividade, é a criança, é o jovem, é a pessoa que está no processo educador se apropriar do processo. Eu fiz essa atividade em sala de aula com os índios pataxós, há 2 semanas atrás. E eu ia falar sobre política pública, liderança, território, tudo conceitos abstratos, né? E eu falei, pô, como é que eu vou trabalhar isso, né? Não sei direito, nem os conhecia, não sabia direito qual era o universo de linguagem deles, tudo. E aí eu falei, vamos falar sobre brincadeiras, né? É bem coincidente com o que a professora trabalhou, né? E aí juntei em grupos e eles começaram a falar das brincadeiras de infância de cada aldeia. São 22 aldeias pataxós no sul da Bahia, né? E eles começaram a contar como é que eram nas diferentes aldeias, nas diferentes épocas, né, da faixa etária deles. E aí eu propus que eles brincassem alguma daquelas brincadeiras, e eles brincaram a brincadeira. Depois, cada grupo contasse para os outros grupos como é que tinha sido, né, aquela brincadeira, e eles contaram fazendo de novo a brincadeira, né, e virou um dia de brincadeira. Quem me levou para lá falou, pô, esse cara só enrola, né? Em vez dele falar, ele ficou brincando com os índios, né? Mas foi fantástico, porque eram 2 dias de trabalho. No segundo dia de trabalho, emergiu cada um dos participantes. Aí não era mais a minha fala doutoral, enfiando as minhas informações, pensando que enfiava, né, as minhas informações na cabeça deles, mas era o contrário, era eles se apropriando do processo comunicativo, do processo de diálogo que estava estabelecido ali. E aí eu tive a oportunidade de trazer, inclusive, o conceito de liderança, de território, de políticas públicas, né? Uma informação vinda da literatura, vinda da teoria, mas uma informação que os pataxós se apropriavam. E se apropriavam no sentido de dizer se era boa ou não era boa para eles. Porque, a partir daquele momento que eles brincaram, eles estavam de corpo inteiro no processo. Eles não estavam ali mais só para ouvir e esquecer. Tem um teórico, aí, um linguista, acho, chamado Roland Barthes. Tem um livro dele muito bonito chamado Aula, onde ele fala que tem 3 formas de aprendizado. Uma forma que é por memorização. E é uma forma importante, né? A gente não vive sem memorizar, sem aprender a memorizar as coisas. O número do telefone, uma série de coisas, o nome das pessoas, né? Então a gente precisa memorizar. Uma segunda forma de aprendizado é por solução de problema. E ele diz que essa forma é muito importante, né? Porque as pessoas se apropriam da situação problemática e vão procurar junto resolver. E ao fazer isso, elas aprendem. Mas tem uma terceira forma de aprendizado, que o Roland Barthes fala que é pouco valorizada
no nosso meio, né, no ensino formal, que é o aprendizado por esquecimento. É aquele aprendizado que a gente é incapaz de dizer se foi esse gole d'água que permitiu que eu fizesse esse movimento aqui. A água virou meu corpo, virou meu organismo, virou a minha forma de ver. Eu não posso dizer se aquele pedaço de alface é que está influenciando uma atitude minha agora, porque ela se diluiu em mim. Esse esquecimento, esse aprendizado por esquecimento, que eu não sei se foi no versículo 3, capítulo 4, que eu li, mas que virou as minhas lentes de interpretar o mundo, é o aprendizado fundamental. E a gente precisa exercitá-lo. E exercitá-lo é com o corpo inteiro, é de corpo e alma, não é só cognitivo. É necessário o cognitivo, é necessário o racional, o lógico formal, mas esse é um dos discursos. Existem outros discursos. E esses outros discursos precisam e podem ser trazidos para a sala de aula, ser trazidos para a escola, ser trazidos para o nosso cotidiano. Como trazê-lo? Com um grupo de teatro, por exemplo. As artes são discursos extremamente fecundos para o aprendizado, porque ela mobiliza você de corpo inteiro. O discurso da dança, o discurso da música, o discurso das artes em geral, é um discurso essencial para ser trabalhado em processos educadores ambientalistas, porque ele mobiliza de corpo inteiro, né? Ele traz o imaginário das crianças, dos jovens, para a conversa, para o diálogo, né? Assim como outros discursos. O discurso da filosofia é importante, mas o discurso da religião também é importante. Como é que a gente trabalha a religião sem ela se tornar um discurso simplificador e de conflito? Bom, mas estou me perdendo aqui, eu já quero acabar logo essa listagem de 10 pontos. O 7º ponto é aquele que diz que a 7ª simplificação, que precisa ser exorcizada do campo da educação ambiental, é aquela que reduz educação ambiental a conteúdo. Não basta o professor de religião, o professor de história, o professor de geografia. Eu lembro quando eu fiz o curso de biologia, o professor de física, a gente era obrigado a fazer cálculo diferencial integral, física, e eu fui prestar vestibular para ir para essa coisa de natureza, de ecologia, e ia ter que fazer física, cálculo diferencial integral. E aí a gente reclamava, brigava, fizemos um movimento dos estudantes, tudo, e aí os professores de física chegaram à conclusão, então, que eles iam fazer uma disciplina de física adaptada aos estudantes de biologia. E aí, então, ao invés de fazer aquele movimento retilíneo uniforme, né, não lembro, de um trem percorrendo o trilho, não sei o quê, eles falaram, então, ao invés de usar o exemplo do trem, nós vamos usar o exemplo da borboleta. Né? Como se mudar, né, resolvesse o problema, né, que é o conflito que existia lá para nós. Então, não basta isso. Não basta a gente pegar o exemplo da floresta amazônica ao invés de pegar do rio Nilo. Não basta pegar um exemplo de natureza ao invés de pegar um exemplo outro qualquer. É necessário que a gente trabalhe conteúdos, discuta quais são os conteúdos, como é que incorpora em cada uma das sequências didáticas, mas é necessário também que a gente pense no método, que a gente pense nos objetivos, que a gente pense nos princípios, nos fundamentos, na utopia que está presente, que está por trás dessa mudança que nós estamos desejando. Há uma falaciosa adesão à receita do momento. As pessoas falam assim, não, agora não é mais isso, não é mais o método, é o conteúdo. Ou, não basta, gente, nós precisamos compreender a educação, o ensino de forma integral. E compreendê-lo de forma integral é conectar princípios, filosofia, objetivos, diretrizes com método, conteúdo, técnicas de ensino. E cada uma dessas coisas, cada um desses conceitos precisa ser decodificado. Né? Há uma confusão muito grande entre método e técnica. As pessoas falam de técnica e nomeiam como método. Então, a gente precisa parar para discutir isso. Né? O salto qualitativo que está sendo dado aqui em Canaã dos Carajás, de termos uma rede de ensino envolvidas com a temática da educação ambiental, com essas sequências didáticas, ele merece ser cada vez mais qualificado. E aí, as coordenadoras e coordenadores pedagógicos, a direção, a secretária de ensino, a secretária de meio ambiente, todos precisam conspirar no sentido desse salto qualitativo ser cada vez mais forte.
cada vez mais incisivo. Para isso ocorrer, não basta que a gente termine o processo com as sequências formadas. A gente precisa agora pensar como é que se dá a qualificação permanente. Eu estava conversando com uma professora do EJA, né? E ela estava me contando que o pessoal do EJA não está muito presente aqui agora nesse momento e que o pessoal do EJA, depois de 8 meses de alfabetização, segue em sua vida, né? Eu falei, como é que a gente se conecta com os egressos do EJA? Se a gente trabalhou educação ambiental durante 8 meses, né, de forma continuada, dentro de sequências pedagógicas, com essas pessoas, como é que a gente ganha essas pessoas para serem educadores ambientais populares, educadores ambientais do cotidiano? Como é que a gente alimenta? A alfabetização não ocorre com 8 meses de curso. Ela se perde. Depois dos 8 meses, as pessoas voltam para o seu cotidiano, que é um cotidiano não letrado, sem muito contato com textos escritos. Então, nós precisamos ter o compromisso, e aí Secretaria de Educação, a Casa do Professor, todos precisam se unir para dar continuidade nesse processo de letramento. E aí eu digo, letramento ambientalista. Como é que a gente provoca? Aí sim a educação à distância pode funcionar. E não precisa ser educação à distância eletrônica, pode ser com papel. O velho Instituto Universal Brasileiro, né, que manda pelo tio Patinhas, pelas revistas, né, mandava inscrição para cursos à distância, funcionava. Eu aprendi mal, mas aprendi coisa de eletrônica, de rádio, de não sei o quê, pelo Instituto Universal Brasileiro. Nem sei se existe ainda, né, mas esse tipo de comunicação à distância pode ser resgatado para a gente dar continuidade em trabalho de manutenção do aprendizado, com os 120 professores da rede, com os egressos do sistema de alfabetização de adultos, etc. Bom, não, tem mais 3 ainda, eu falei que eram 10, né? A 8ª desmistificação importante na educação ambiental é aquela que diz que educação ambiental é prática. Chega de trololó, muita teoria, essas coisas. Né? Gente, teoria e prática são coisas indissociáveis. Né? Tem algumas pessoas que escrevem que o nome correto é praxis. Né? É teoria e prática de forma imbricada. Não é praxis como teoria e prática junto, como meus professores de biologia faziam. De manhã, aula prática, de tarde, aula teórica. Né? E aí a gente ia na aula prática ver aquilo que eles tinham falado para nós que a gente devia ver na teoria. Então, a gente ficava na lupa lá, tentando ver a célula, não sei o quê, para acreditar na... Não, praxis é muito mais do que teoria acoplada à prática. É teoria imbricada, é junto, é associada, é compreender que cada um de nós faz teoria e cada um de nós tem prática. E pensar a nossa prática a partir de referenciais, a partir do diálogo com outros, a partir de leituras, etc., é fazer praxis. E educação ambiental precisa trabalhar com isso. Para trabalhar com isso, é necessário que a gente se coloque diante das situações problemáticas da nossa região, do nosso cotidiano, que pode vir pela televisão, etc., e procuremos interpretar essa situação problemática. Eu ouvi, em algumas salas de aula, aquela crítica que é muito comum dentro da universidade, que, no meu ponto de vista, vira uma crítica superficial. A televisão é o diabo, né? A televisão simplifica. É verdade, mas não dá para a gente simplesmente dizer que não ocorre o processo educacional ambientalista porque a televisão nos estimula ao consumismo. Faço um parêntese aqui. Tem um livro chamado Felicidade Paradoxal. A felicidade, esse livro ele parte do seguinte ponto. As sociedades contemporâneas, as sociedades que nós vivemos hoje, são chamadas, caracterizadas como a sociedade do hiperconsumo. Né? Nunca se consumiu tanto como se consome hoje. Nunca o setor terciário tem mais peso nas economias dos países do que como é hoje. Né? O setor do consumo é um setor preponderante. Todos os cidadãos e cidadãs do planeta consomem ou querem consumir. Muitos não consomem, mas querem consumir. O ideal do consumo é o ideal mais forte. A tal ponto que consumo virou sinônimo de felicidade. Quando você procura, né, cria índice de felicidade, etc., está diretamente associado ao consumo. A capacidade da pessoa adquirir bens.
né? Paradoxalmente, por mais estranho que pareça, da mesma forma que felicidade é sinônimo de consumo, consumo é sinônimo de infelicidade. As pessoas consomem, se sentem mais felizes e no momento seguinte veem que aquilo não preencheu aquela busca mais fundamental por felicidade, aquelas buscas mais essenciais por felicidade. Tem um livro que é referência na história do movimento ambientalista, que se chama O Negócio é Ser Pequeno, Small is Beautiful. Esse livro, do Schumacher, ele tem um capítulo sobre educação. E nesse capítulo sobre educação, ele nos convida a pensar o que é meta e o que é objetivo. A educação tem que nos estimular a buscar objetivos e não metas. As metas podem ser comprar um carro, uma televisão, passar, me formar, pegar o diploma, conseguir namorar com uma menina, né? Tem várias metas que a gente vai estabelecendo na vida. Agora, os objetivos são muito mais profundos. Eles dialogam com as nossas buscas mais profundas. E estimular as pessoas a sair da superficialidade, da provocação que o consumismo coloca, é muito importante para que as pessoas comecem a ter outros parâmetros de felicidade, ou retornem a outros parâmetros de felicidade. Porque se nós nos submetermos à propaganda, a lógica hegemônica nesse tipo de sociedade, de consumo igual à felicidade, a gente atinge metas que são estabelecidas, mas nada cala tão fundo no coração. O Rousseau falava, né, na cidade moderna, tudo mexe com os meus sentimentos, mas nada mexe fundo com o meu coração. A gente entra numa livraria, a gente compra vários livros querendo ler, não sei, no fim nem consegue ler tudo, né? Mas acha que ficou mais feliz porque comprou. E o Rousseau fala, não sei se é o Rousseau que falou, que eu interpretei da fala dele, fala assim, aquele livro de cabeceira que você lê 1, 2, 5, 10 vezes o livro, e cada vez que você lê, você tem um novo aprendizado com ele, está descartado. Mas não é só o livro. O fast, o rápido na nossa sociedade está presente em tudo, né? O fast food, o fast love, fast tudo é rápido. A gente troca de companheiro, de companheira, de marido, de marida, como se trocasse de calça. Não está bom mais, ele já está olhando torto para mim, não, vamos trocar, vamos pegar outro, né? É resultado de um tipo de sociedade muito efêmera, onde tudo que é sólido desmancha no ar, né? Onde tudo que pode ter solidez, enfrentar o problema, debater. Vocês imaginam se a gente tivesse a mesma postura fast com os nossos filhos? Porque filho enche, né? Tem uma hora que a gente quer rifar, né? Se cada pai, cada mãe rifar o filho, né? Como é que fica a nossa sociedade? Né? Como é que fica o nosso mundo? Né, de filhos jogados. Né? Então, a gente tem uma postura, ainda bem que, em relação aos filhos, a gente ainda não é fast, né? Não descarta rapidamente. Mas, em quase tudo, a gente faz isso. Nesse livro, Felicidade Paradoxal, o autor fala que, inclusive, os 15% da população que consome criticamente são consumistas. Eles consomem, eles pensam mais se o alimento é orgânico, se não é, se foi produzido com energia limpa, se não foi, se foi politicamente correto, ecologicamente correta a produção daquilo, tudo, mas eles também são consumistas. Eles também associam felicidade ao consumir rapidamente. Ele fala, inclusive, que o yoga, por exemplo, o yoga, a meditação, as terapias alternativas, elas se enquadram na mesma lógica do consumo rápido. Então, você vai para um yoga, que a base dele é a tranquilidade, a meditação com profundidade, mas você adquire o pacote de yoga como se adquirisse um pacote de batata chips. Né? Você consome aquilo durante um tempo, depois você joga fora. Agora eu vou ser new wave, ou vou ser punk, ou vou ser... Né? Então, na loja pós-moderna, Zé Miguel Wisnik que fala isso, né? Na loja pós-moderna, todas as ideologias são descartáveis. Né? Eu compro uma e outra, uso por um tempo, depois eu jogo fora.
mergulho com profundidade. E nas relações humanas isso também acaba acontecendo. E a gente faz das relações humanas, e a relação com o nosso estudante em sala de aula. Eu percebo, meu filho está com um professor novo de geografia agora, né? E ele está encantado com o professor, o meu filho mais novo. Ele diz assim, professor, começou a relação dele, né? Ele entrou agora no meio do semestre, né? Ele começou perguntando o nosso nome, perguntando o que a gente mais gostava, estabelecendo junto com o grupo a forma de trabalho, como é que, quando ele fala, as pessoas esperam ele terminar de falar, não proibindo que a gente falasse entre nós, mas só estabelecendo normas, práticas, né, que nós pactuamos na sala de aula. Ele vai para a aula com o maior prazer. E por que disso? Porque ele estabeleceu uma relação não fast, não rápida, de entrar na sala, não quer nem saber quem está aqui. Ó, essa aqui é a matéria, não sei o quê, passa tudo, vai embora. Não perde tempo sabendo se o João está com um problema em casa, se a Maria tem alguma dificuldade, né, sei lá, de que tipo, etc. As escolas inclusivas, né, essas escolas de Brasília, onde meus filhos estudam, são inclusivas, entre a criança com deficiência física, deficiências várias, né? São extremamente interessantes para essa prática de atenção ao outro. Eles fizeram uma festa junina outro dia na escola e as crianças cadeirantes participando daquelas brincadeiras de festa junina, né? Então, obrigava cada uma das crianças a ter atenção ao outro, da forma com que o outro é, da forma com que o outro pode participar da brincadeira. Então, era isso que eu queria falar. Deixa eu... as duas últimas só, características da educação ambiental, depois eu entro para o finalmente. E as duas últimas vão apontar para a questão de política pública. Educação ambiental, ou ela é permanente, continuada, articulada e com a totalidade das pessoas, ou ela não ocorre. Ela ocorre de um jeito, né, num dado momento, e as pessoas recebem milhares de informações no sentido contrário nos outros momentos. Então, para que ela seja transformadora da cultura, transformadora de valores, por exemplo, valores como esse de não associar felicidade a consumo, mas associar felicidade a outros valores, precisam ser trabalhados de forma radical. Não adianta a gente falar. Perguntamos para cada um de nós aqui, quem quer mudar o seu kit civilização? O seu desejo do kit civilização? Alguém abre mão do notebook, da televisão, da geladeira, do fogão, do celular, pelo menos do desejo de ter? Ou de ter? Ninguém abre, né? As pessoas têm desejo de ir para shopping center. O Ailton Krenak, um índio que mora lá em São Paulo, ele fala assim que índio também quer ir para shopping center. A proposta dele é que tenha um shopping center dentro de um navio subindo o rio Amazonas, para que os índios possam ir no shopping center, fiquem 2, 3 dias, depois voltem para suas aldeias, para os seus rituais, etc. Porque isso está muito presente na vida dele. E a gente tem que ser sincero com isso, temos que olhar com frieza. O consumo está dentro de cada um de nós. E para exorcizar o consumo como valor único, nós precisamos dar espaço para outros valores. E isso tem que ser construído. Então, como é que a gente constrói isso? Quando a gente faz uma caminhada com criança no meio da mata, indo para uma cachoeira, indo nadar num rio, valorizando isso, nós estamos criando elementos para eles valorizarem outros elementos importantes para a felicidade deles. Quando um pai consegue dedicar tempo para subir numa árvore com o filho, cuidado para não cair, né? Porque depois de uma certa idade, mas quando consegue comer uma fruta na árvore, é outro valor que está sendo... Quando eu estive em Belterra, não sei se vocês conhecem, é uma cidade que o Henry Ford veio para plantar seringueira, né? E do lado da casa que o Henry Ford construiu para o filho dele morar, tem um taperebá, uma árvore maravilhosa, e cai os frutinhos no chão, você pega e faz suco daqueles frutinhos, é um suco delicioso, né? Eu falei assim, mas que burro esse Henry Ford, né? Com tanta maravilha, com tantas árvores, com tanta diversidade, ele focou só na seringueira, né? E pensou que só com a monocultura de seringueira ele seria feliz, né? Ele seria feliz e promoveria a felicidade, né, de muita gente, né? Quebrou a cara. Na época do Henry Ford, isso ainda era compreensível. Era a época da homogeneização, né? Teve até aquele outro
Adolfo Hitler, né, que quis homogeneizar a humanidade, né, queria tudo branquinho de olho azul, quebrou a cara também, não quebrou? Então, é um paradigma do século passado. Acreditar que a homogeneização vai nos possibilitar felicidade é um paradigma do século passado. Inclusive, a homogeneização de felicidade igual a consumo. Só que, para superar esse paradigma, o Henry Ford quebrou a cara, o Adolfo quebrou a cara, e muita gente mais vai quebrar a cara se continuar a persistir. Nós, enquanto humanos, enquanto humanidade, estamos quebrando a cara se nós persistirmos na monocultura. Monocultura não só de plantio, mas na monocultura de conhecimentos, na monocultura de saberes, na monocultura de culturas. Então, é essa lógica que exige de nós criarmos espaço para a diversidade na sala de aula. Eu estava falando da nona obviedade da educação ambiental, que ela deve ser permanente, continuada, articulada e com a totalidade. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, sobre o que significa. E o 10º que eu anotei aqui é que está associado a isso. A educação ambiental tem que ter como objetivo, por ter que trabalhar com a totalidade, o objetivo de enraizar-se, de não ficar no discurso e no discurso de meia dúzia de iniciados. Ela precisa se enraizar em toda capilaridade, em todo o tecido social. É importante que o pescador, que o agricultor, que o sindicalista, que a associação de moradores, todos os setores da sociedade incorporem esse debate, essa reflexão sobre valores, sobre comportamentos e atitudes compatíveis com esse ideário ambientalista. Na alimentação, na respiração, em todos os elementos do nosso cotidiano. Então, enraizar, empoderar, são 3 vezes esse 10º tema aí que eu quero colocar para vocês, né? Que precisa ser questionado. Enraizar, empoderar, potencializar as pessoas para fazerem, para brilharem. É o Roberto Carlos? Não, Caetano Veloso, acho que tem uma música, Gente é para brilhar, né? Gente é para brilhar, a gente precisa compreender isso com profundidade. Gente é para brilhar era o que o Gandhi fazia quando vinha a pessoa servir um cafezinho e ele olhava para a pessoa, cumprimentava a pessoa, porque a pessoa que servia o cafezinho era tão importante quanto a rainha da Inglaterra, naquela conversação que estava havendo. Cada pessoa tem um papel importante nos processos educadores. E ao ignorarmos o papel dessas pessoas, nós perdemos oportunidades educacionais, oportunidades extremamente fortes. Quando a gente para ouvir, né, pessoas que normalmente são caladas, são quietas, a gente vê a quantidade de saberes que tem ali, só que a pessoa não é extrovertida de falar de monte, né? Então, se ao invés de só eu estar falando aqui, tivesse cada um de vocês falando, vocês iam ver como ficava muito mais colorido e diversificado a nossa oportunidade de aprendizado. Então, empoderar as pessoas significa dar possibilidade a cada um expressar a sua mensagem. Pode ser falando, tem gente que não vai ser falando, vai ser pintando, vai ser fazendo um programa no rádio, fazendo um vídeo. Por isso que nós precisamos trabalhar com muitas mídias. Daí a importância de, na escola, nos trabalhos que vocês estão fazendo, trabalhar-se com diversas mídias, com diversas formas de comunicação. Fanzine, teatro, radioescola, tem inúmeras mídias que a gente precisa aprender a fazer e trabalhar com os estudantes para fazerem. Né? Então, isso é empoderar. Empoderar tem muita gente que não gosta, que é um anglicismo, né? Uma palavra que não é muito do nosso português, mas é potencializar as pessoas para brilharem. E o terceiro E, que é o do exercitar cotidianamente aquilo que a gente propõe para os outros. Né? Então, é dar o testemunho. Não adianta a gente falar para os outros, faça isso, não jogue papel no chão e a gente joga papel no chão. Não fume em ambiente fechado e a gente fume em ambiente fechado. A gente precisa exercitar, dar o testemunho. Então, terminados esses 10 pontos, eu vou para a finalização, né, da minha fala. Só trazendo novamente a questão das políticas públicas, aquilo com o que eu comecei.
Se tudo isso for verdadeiro, se esses 10 pontos são pontos que têm que ser questionados para a gente qualificar a educação ambiental sobre a qual nós estamos discutindo, nós precisamos tomar algumas atitudes para sair do gueto, sair do grupinho com o qual a gente atua. Ele é mais confortável e ele tem muitos desafios. Eu não estou dizendo que nós não temos que constante e continuadamente aprimorar a educação ambiental que a gente faz para dentro da escola, para dentro da sala de aula. Eu disse que a gente deve discutir projeto político-pedagógico, a gente deve discutir a conexão que existe entre o que nós estamos fazendo e as políticas públicas, federais, estaduais, municipais. Então, a Conferência Nacional de Meio Ambiente, né? Uma conferência que está ocorrendo em todo o país, que cria um sentimento de pertença a esse país, né? Num movimento de cuidar do país feito a partir das crianças, né? As crianças e jovens que se envolveram na primeira e na segunda conferência, eu arrepio de falar. É impressionante o salto qualitativo que elas tiveram em termos de cidadania, em termos de participação. Eu vi jovens participando da primeira conferência que hoje são verdadeiras lideranças do movimento de coletivos educadores que nós fizemos enquanto Ministério do Meio Ambiente. Então, a oportunidade de você discutir os problemas socioambientais na tua escola, explicitar esses problemas, participar de uma conferência estadual, ir para uma conferência nacional e agora para uma conferência internacional, que o Ministério da Educação vai organizar para 2010, né? E eu vi a Raquel Treiber, do MEC, apresentando essa conferência internacional lá na Índia, e a adesão que havia de países árabes. Uma senhora de burca veio conversar com a gente até achou que era o que é essa senhora? Ela veio e falou, olha, eu quero fazer a Conferência Internacional Infanto-Juvenil de Meio Ambiente nas escolas dos Emirados Árabes. Então, imagina para uma criança que sai de uma cidade pequena e para uma conferência internacional com gente do mundo inteiro. Que possibilidade, que oportunidade que essa criança tem de voltar para a sua cidade e qualificar a sua militância. Agora, é necessário que essa criança esteja conectada com o processo, que ela não saia depois para ser vereador e pronto, né? Nós queremos que essa criança tenha compromisso orgânico com o nosso município, com a nossa região. Então, quando eu falo em política pública, eu estou falando que nós precisamos aprimorar as nossas práticas para dentro da escola, buscando a conectividade entre as sequências didáticas, o projeto político-pedagógico, esses movimentos nacionais, internacionais, né? Tem movimento de monitoramento de qualidade de água, né? Feito por estudantes de escolas do mundo inteiro, né? E eles se conectam, mandam, né, o relato da qualidade da água do rio da sua cidade, e vem o relato das crianças de outra escola, manda artigos de jornais que são publicados. Então, essa conectividade é muito importante. Para fazê-la, desde essa questão pequena, né, didática, né, do dia a dia da sala de aula, até essas conexões para dentro da escola, nós precisamos nos conectar para fora da escola. Tem alguns projetos de educação ambiental, um que eu vi em Nova Iguaçu, chamado Escola Bairro, onde o bairro funciona como escola. Não é só a escola que tem a obrigação de ensinar, como a gente falava antes, mas o bairro. E aí, como é que o bairro como um todo propicia momentos educadores para as crianças, de forma que o próprio professor possa sair da sala de aula, sair da escola e ir num equipamento, numa estrutura educadora no bairro? Como é que a faixa de pedestre... Vocês sabem, né, que a lei diz que na faixa de pedestre o carro deve parar e os pedestres passarem. Na maior parte das cidades do Brasil, isso é pintura para OVNI ver, né? Deve ser alguma comunicação que a gente faz com seres extraterrestres, porque a faixa de pedestre não serve para nada, né? Como é que a faixa de pedestre pode ser educadora? Educadora não só para a pessoa, o motorista ou a criança saber o papel dela, mas educadora para algo mais profundo, que é o mais forte parar diante do mais fraco. Você ter uma postura cuidadosa com outro ser humano que está embaixo da chuva, com um saquinho de feira, com criança no colo, e você, no teu carrão maquinado, para ali e deixa o mais fraco passar. Não precisaria nem de faixa de pedestre, a rigor, se a gente tivesse interiorizado isso. Mas como nós estamos em sociedades complexas, que precisam ser disciplinadas, então que pelo menos na faixa de pedestre haja essa postura. Como é que nós fazemos de cada faixa de pedestre de Canaã dos Carajás uma estrutura educadora? Nós precisamos do secretário de transporte junto. Discutir com ele. Como é que a gente cria esse processo? É com multa?
A multa pode ter um papel no processo educador. Só ela não é suficiente, mas ela pode ter um papel no processo educador. Nós precisamos construir a estratégia educadora para que o professor não fique isolado na sala de aula. A educação para o trânsito. O professor fala do trânsito. Chega na rua, a criança, se ela for esperta, ela não ouve nada do que nós falamos de educação para o trânsito, senão ela morre atropelada. Né? Então, nós precisamos conspirar com as outras secretarias. Então, aí a gente começa a sair de dentro da escola. Então, fazer educação ambiental com profundidade exige nós trabalharmos com política pública. É inadmissível que Secretaria Municipal de Educação não trabalhe junto com Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós fizemos esse exercício no governo federal. É muito difícil. É muito difícil, porque são culturas diferentes, são cotidianos diferentes, mas a gente tem que fazer essa prática. Eu estava conversando com os companheiros de Paragominas, né, e de todos os municípios desse país, essa prática é pouco utilizada. E nós precisamos cobrar do prefeito, da prefeita, que ele determine que os secretários trabalhem junto na construção de políticas públicas de educação ambiental, especialmente meio ambiente e educação, mas as demais secretarias. E aí a gente vai começando a avançar. Quais são as estruturas educadoras em Canaã dos Carajás? Tem uma praça pública, tem uma unidade de conservação, tem um museu, tem a faixa de pedestre, tem o setor produtivo, né? O setor produtivo, não, todos nós somos produtivos, né? Mas tem as empresas, as indústrias, né? Elas podem ser... Ontem eu estava falando com a Sula que eu gostaria de conhecer a usina de cobre, né? De cobre, né? Eu nunca entrei numa usina de cobre. Não sei se as crianças daqui entraram, mas entraram? Ótimo, porque eu sei de lugares que têm unidades de conservação maravilhosas, que vem estrangeiro conhecer, e as crianças não conhecem a unidade de conservação. Nunca entraram na unidade de conservação. É uma estrutura educadora a unidade de conservação, a indústria? É. Como é que a gente incorpora no processo pedagógico da escola? E em Barcelona, na Espanha, você tem todo final de ano, todas as estruturas potencialmente educadoras fazem um caderno dizendo quais são os pré-requisitos para você acessar aquela estrutura educadora. E o professor e a escola, na programação do próximo ano, fala, olha, esse museu oferece uma visita monitorada de tantas horas, que pode ser levada para a criança de tanta... Aí você pode dizer, eu quero levar nesse museu. Aí se aplica para o museu diz, ó, só que para trazer as crianças aqui no museu, precisa fazer essas duas atividades antes de vir para o museu e precisa se comprometer a fazer. E aí cada escola sabe como que vai usar a estrutura educadora, potencialmente educadora do município, para a sua programação do ano. Para isso acontecer, é necessário que tenha uma força indutora no município, porque não vai ser o professor que vai conseguir fazer isso de forma isolada. Não vai ser só o diretor de uma escola que consegue. Às vezes fazem, mas faz de uma forma meio heróica, né? Vai atrás e faz tudo. Mas isso precisa ser orgânico, precisa ter sustentabilidade, precisa ter continuidade. Para ter continuidade, precisa virar política pública e depois virar cultura. Aí não tem prefeito, não tem secretário que entre e acabe. Se virar cultura, não acaba. Então, para virar cultura, é necessário que a gente comece esse processo cobrando as instituições para fazerem política pública de educação ambiental. A Casa do Professor, que vocês desenvolvem, pode ser o embrião de um processo participativo de envolvimento que permita, por exemplo, a esses egressos do processo de alfabetização de adultos se compreenderem como educadores ambientais populares. Como é que numa cidade de 13 mil habitantes nós fazemos aquele sonho do Paulo Freire de termos dezenas de círculos de cultura onde as pessoas aprendem atuando pelo meio ambiente? Uma Casa do Professor pode ser um ponto de referência, um ponto de apoio. Uma escola pode ser um ponto de referência, um ponto de apoio. Mas precisa de estrutura para isso. Precisa ter gente atuando que possa... Agora a gente desenvolveu com o IBEC em São Paulo a mochila do educador ambiental popular. Uma mochila metafórica e metonímica, né? A pessoa põe nas costas mesmo a mochila, mas ela não pode carregar tudo que um educador ambiental pode carregar. Aí, então, a gente deixa na sala verde materiais de apoio. Vídeo, CD... Aliás, eu trouxe um vídeo aqui para você. Vídeos, livros, flanelógrafo. Já ouviram falar em flanelógrafo? Né? Flanelógrafo para educação popular é muito bom. Você não precisa de data show, PowerPoint, essas coisas todas sofisticadas, né? Nem retroprojetor. Né? Você
põe uma flanela numa parede, né? Se tiver uma parede, vai pregando coisas ali e vai ajudando as pessoas a construírem cenários. Como é que é a propriedade rural que a gente quer? Está tendo muito desmatamento aqui na região, nós não queremos ser punidos pelo desmatamento. Como é que a gente trabalha com os agricultores no sentido deles visualizarem a propriedade deles? Não fazer mapa mental? Eles repararam que eu estou suando muito. Vamos fazer mapa mental da propriedade, vamos usar o flanelógrafo para todo mundo discutir junto. Tem curva de nível na propriedade? Como é que faz o plantio das árvores? Que árvores vão ser plantadas? Um educador popular pode fazer isso. Na associação de moradores, na comunidade eclesial de base, nas várias instâncias de participação. Na fábrica, as CIPAs nas fábricas, acho que a Força Sindical está com um movimento, inclusive aprovou na Conferência Nacional de Meio Ambiente, uma proposta de CIPA ambiental, né, de CIPA formadora dos sindicalistas, dos trabalhadores das fábricas, para trabalhar com a questão ambiental. O que é um trabalhador trabalhar a questão ambiental? É, certamente, questões de segurança, tudo, mas é muito mais, né? Nas sociedades que nós vivemos, um funcionário de uma empresa é uma liderança. Né? Eu digo o pessoal do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil, na maior parte das cidades do país, é uma grande referência. Se ele trabalhar como educador ambiental, a gente tem muita possibilidade de fazer uma educação que não seja essa que se limita à sala de aula, à reunião, a palestras e a encontros. Estou falando demais. Eu finalizo aqui dizendo que nós temos, aqui no Pará, recentemente, o secretário de Meio Ambiente, o Valmir Ortega, né, o secretário de Meio Ambiente do governo do Pará, lançou uma campanha de 1 bilhão de mudas de árvore. Eu até achei uma loucura. Eu falei, Valmir, você vai quebrar a cara. Como é que você vai plantar 1 bilhão de mudas de árvore? No entanto, ela pode ser um tema gerador interessante, um tema de diálogo interessante. Mas é necessário que a Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado dialogue com as secretarias municipais, dialogue com o governo federal e dialogue não só com as secretarias de Meio Ambiente, mas com as secretarias de Educação. Tem um potencial muito grande de convergência com as escolas, com viveiros de produção de muda de árvore. Criança trabalhar com a mão na terra é um dos melhores campos didáticos. Eu acompanhei dissertações de mestrado, uma do Vitor, inclusive, né, com professores em escolas fazendo projetos de educação ambiental. Aqueles projetos que colocavam professor e estudante fazendo horta escolar, fazendo viveiro de produção de muda, tinham um significado extremamente forte na história de vida, de aprendizado, de comportamento das crianças, etc. Então, como é que a gente conecta uma política pública de 1 bilhão de muda de árvore com o cotidiano das escolas? Não como mais um peso nas costas dos professores para fazer mais uma atividade, mas de forma orgânica. Para isso, é necessário discutir a política com o município. Tem que discutir com o município, porque o município pode dizer isso é pertinente, se não é, como é que trabalha. Então, eu termino por aqui, só reforçando a importância, a necessidade. Eu não queria deixar de falar do grupo Oikos, Grão, né, que eu não tive a oportunidade de ver em detalhes a apresentação, mas me parece que está extremamente sintonizado com uma política do governo federal, que é a criação de convidas, de comunidades, de comissões de meio ambiente e qualidade de vida em cada escola. É um desdobramento muito positivo para a construção de Agenda 21 na escola, né? São lideranças que vão se formando e que vão mobilizando outros setores da escola e da comunidade. Me parece que cada uma dessas iniciativas de grupo de teatro, de grupo de jovens pelo meio ambiente, elas se somam a essa política das sequências didáticas e elas podem contribuir para dar esse salto qualitativo que é transformar essa consciência que os professores de Canaã, dos Carajás, já têm, essa consciência de que aqui, de fato, acontece a Terra Prometida, que aqui, de fato, pode ter 13 mil pessoas dando um exemplo para o país de que é possível termos educação ambiental popular, cotidiana, sendo feita por cada cidadão, a partir desse aprendizado que vocês tiveram, conectado com essas outras iniciativas que vão influenciar as políticas públicas de Canaã, das instituições que atuam em Canaã e na região. Também a gente não faz educação ambiental num município só. A gente precisa ter a cooperação e
interação com outros municípios e com a região inteira. Então, obrigado pela atenção de vocês, desculpa a demora na fala, e estamos à disposição, acho que, para perguntas, né?